Um dia o profeta Jeremias recebeu uma mensagem de Deus que ele iria pregar para o povo de Jerusalém, para o povo de Israel. E aí ele se achou muito pequeno para uma responsabilidade tão grande, porque ele iria transmitir a palavra de Deus para um povo que estava abandonando o Senhor, já tinham abandonado a Deus. E aí ele ia pregar para aquelas pessoas. Mas Deus diz para ele no capítulo 1, versículo 19, para o animá-lo e encorajá-lo. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Isso aqui é uma palavra para você que recebeu um chamado de Deus para fazer a obra de Deus e pregar. Pregar contra as coisas erradas que o mundo ensina, pregar contra as coisas erradas que a religião ensina, pregar contra os maus costumes que têm entrado na igreja. Você e eu, nós somos incumbidos de anunciar um evangelho puro e santo. E isso contraria tudo aquilo que se desviou de Deus. Mas Deus ele tem uma palavra para nós. Ele diz, podem até pelejar contra você, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo para te livrar. Então não tenha medo de pregar o evangelho puro e genuíno. Hoje está uma moda dentro das igrejas, de que a teologia da prosperidade é algo que é de Deus. A prosperidade, sim, ela é de Deus. Mas esse negócio de ficar pregando, pedindo dinheiro, que Deus vai abençoar, esse negócio de troca, faça voto, faça sacrifício. Meus irmãos, isso não provém de Deus. E muitas vezes você vai pregar numa igreja que às vezes até o líder daquela igreja vai querer que você peça voto, que você peça dinheiro, mas a gente tem uma obrigação de pregar o evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo. O evangelho é para a salvação de almas. Você ter uma vida bem-sucedida, isso é um dom de Deus. Deus ele pode te dar e Deus quer ver os seus filhos bem. Mas o intuito do evangelho é levar o pecador ao arrependimento e aqueles que estão salvos a se santificar cada vez mais. Assim diz lá em Apocalipse. Quem está limpo, se limpe mais. Quem é santo, se santifique mais. Então, para que a gente prega hoje? Você pode pregar para um público que não é crente. E você vai prender para que eles se arrependam. E quando você for pregar para um público que já é cristão, que já é crente, você deve pregar para que eles se santifiquem mais, para que eles se limpem mais. E hoje nas igrejas, numa boa parte, não em todas, meus irmãos, mas algumas delas estão deturpando a palavra de Deus, porque mudaram o sentido do evangelho. Agora só se prega só sobre prosperidade, só se fala só sobre dinheiro na igreja. Dá isso que você vai receber isso, dá isso que você vai receber aquilo, né? Faça votos e sacrifícios. Jeremias ele foi chamado para poder pregar contra o que estava fazendo lá na terra de Israel. Lá na terra de Israel, os sacerdotes mudaram o sentido da palavra de Deus. Eles não falavam mais o que Moisés tinha deixado para eles. Eles mudaram tudo. Até os cultos lá eram diferentes. E hoje em dia nós estamos vendo que as coisas estão muito diferentes, né? De alguns anos para cá. Então a gente deve continuar. Nós temos uma responsabilidade de pregarmos a verdadeira palavra de Deus. O evangelho continua sendo o poder de Deus para a salvação. E Deus ele prometeu que estará conosco. Pregue o evangelho da salvação. Deus vai estar com você. Ele vai te proteger. Não se corrompa e nem se contamine, meu amigo pregador. Pregue o evangelho da graça. Esse que você está lendo na Bíblia. Não o que os homens estão ensinando a pregar, mas o que está escrito na Bíblia. Lutero, ele começou a pregar o que estava na Bíblia. E ele incomodou
a igreja católica naquele tempo. Ele incomodou aquela igreja. Então pregue o que está na Bíblia, aquilo que você lê. Leia ela e pregue o que está escrito nela. Não o que os homens ensinam. Ó, você tem que pregar isso aqui, ó. Aqui na nossa igreja você fala assim, né? Pregue aquilo que Deus quer que você pregue. E o que Deus quer que eu pregue? Leia a Bíblia. Ele já fala com você nela. Ele fala com você na palavra, para que você não fique desnorteado e sem saber o que fazer.